Pessoal, a gente vai dar continuidade aqui ao workshop. Agora, o próximo bloco é sobre construindo um EPUB, né? Sobre técnicas e formas de se construir um EPUB. Eu queria chamar aqui novamente o José Fernando e queria chamar também o Antônio Hermida. Eu vou ler uma mini bio rápida do Antônio Hermida, do Fernando a gente já passou. O Antônio Hermida ele é formado em análise de sistemas na UNESA, letras português e literaturas na UFF e letras português e latim na UFF. Trabalha com desenvolvimento de livros digitais desde 2009, tendo passado pela editora Zahar, é isso? Simplíssimo Livros e Cossack Naif. Atualmente é editor de mídias digitais das editoras Senai e SES-SP e é um dos fundadores colunistas do Colofão. Isso. Por favor, fique à vontade. Bom dia, gente. É esse aqui que está gravando. Eu vou levar uns 10 minutos tentando não desmaiar aqui, até relaxar, porque eu detesto microfone, detesto câmera e detesto falar em público. Então, se por acaso eu começar a perder a cor, vocês taquem alguma coisa, vamos... Tá? Bem, deixa eu atingir aqui o ponto onde estávamos. Eu vou falar de design, de livro digital, né? de repensar esse design e eu acho que trazer mais problemas do que soluções, que é da minha natureza trazer mais problemas que soluções para a vida de vocês. Entre outras coisas, eu queria que a gente tentasse fechar assim, no escopo dessa minha breve apresentação, por que a gente consegue hoje, por que a gente tem tecnologia para rodar num browser um Doom, um Quake, Super Mario 64 e não consegue um livro de texto? Então, eu acho que essa é uma das questões, desculpem, que a gente deveria pensar, né? Tudo tem a ver com o modelo de negócio e com a própria tecnologia do livro. Eu, honestamente, prefiro falar... Eu estou me acostumando a usar óculos, gente, desculpa. Minha segunda semana. Eu estou me acostumando a usar óculos, como eu disse, não era isso que eu disse. Desculpa, eu estou muito nervoso. Alguém tem um livro impresso aí? É só a título de curiosidade, para eu poder usar depois. Bem, tudo bem. Então, vamos começar de fato. Eu sou o Antônio Hermida, vocês já sabem. Trabalhei na Cossack Naif, que eu acho que é o que sempre vira o final das coisas. Como é que era trabalhar na Cossack? É verdade que o cachorro mordeu a pessoa da produção gráfica? Sim, é verdade. E deram razão pro cachorro? Também. Entre outras coisas, a gente tinha uma fauna muito interessante lá. Eu falo isso porque, quando eu fui trabalhar na Cossack, o grande pensamento, a grande coisa era como serão os e-books da Cossack. Eles têm que... Para quem não conhece, para quem não é de editorial, a Cossack era, acho que, o maior expoente do design gráfico para livros, né, no Brasil, com projetos incríveis, uma equipe, uma fauna. Eu gosto de falar fauna de pessoas maravilhosas. Eu fazia parte dessa fauna, embora eu acho que eu era um pouco assim projeto social da editora, né? Então eu gosto de falar porque esperava-se que a Cossack que os e-books da Cossack piscassem, atirassem, emulassem fogos de artifício e assim por diante. Mas sem mais delongas, eu já estou começando a relaxar, já estou quase seguindo. Bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar antes de pensar no livro digital é o que é um livro, né? Eu coloquei aqui sacralidade versus medium no sentido de meio mesmo, de dispositivo, por conta da tecnologia envolvida no livro impresso, que é uma coisa que a gente não pensa. Eu, como foi dito, eu fiz análise de sistema, sempre quis trabalhar com livro, depois fazer latim, por que não, né? Foi uma ideia estúpida de juventude. Depois de fazer literaturas e queria trabalhar com livro. E o digital me permitiu isso na Zahar, lá em 2009, quando a gente começou, e foi quando eu conheci o Fernando também. Mas pensar o livro digital, a gente tem que pensar no livro, a gente tem que pensar que, supondo que isso aqui seja um livro, é uma tecnologia extremamente
evoluídas, tanto que está aí há, sei lá, 500 anos, no mesmo formato. E os problemas que a gente encontra, e quando vai repensar o design para o digital, são problemas assim que no impresso são extremamente triviais, sabe? Você pensaria, tipo, isso não seria um problema no impresso. Então, a minha ideia é traçar essa natureza do que é o livro, né? Que, na verdade, eu acho que a gente já está fazendo isso aqui, que é um objeto fechado, é um objeto autônomo, é um objeto do qual todo mundo... Nós estamos inseridos na cultura letrada, então, há pelo menos 100 anos no Brasil, 130 anos agora, que nós temos uma expansão da alfabetização e do contato massificado com o objeto livro. Então, para a gente é muito fácil pensar no livro impresso. É muito fácil para a gente saber como ele funciona. A gente lida com o livro desde antes de saber ler. E eu acho que isso vai muito para os editores também, que os editores, eles, acho que não tem uma... Eu falei para o Fernando que eu ia começar essa fala com a seguinte frase, o Fernando infelizmente me proibiu, mas eu vou falar assim mesmo, que é: as editoras sobrevivem graças à sua aversão à tecnologia. É um medo de sabe, se você falar, eu estava dando aula semana passada e falei assim, gente, vai ter um pouco de HTML aqui. E aí o pessoal já falou, não, eu não estou pagando isso, não estou pagando para isso. Eu quero saber como é que faz sem saber como é que faz. Então, bem, entender essa dificuldade do que compõe o livro impresso, porque para a gente é muito óbvio, tá ali, faz a gente entender por que a gente não consegue simplesmente passar do impresso para o digital com facilidade. Por que o problema, a meu ver, está na palavra livro. Sabe? Porque o livro em si é uma tecnologia incrível e que já está ali, sabe? Já existe e dificilmente alguma coisa vai superar aquele formato com esse título de livro. O livro, ele é sacro, ele vem para o Brasil, não só para o Brasil, mas para a maioria dos países, principalmente de colonização católica. Ele tem esse caráter muito de elite, de símbolo, de ícone do conhecimento, que não é para todos, então ele já tem uma natureza um pouco intimidadora nesse sentido. Ele é cerrado no sentido de fechado, ele é autônomo, você não precisa de nada. O livro, ele existe por si próprio. Você, para ler o livro, basta os olhos e passar as páginas. Ele é um dispositivo completo nesse sentido. E aí rola uma quebra de paradigma. Ele é autônomo e ele é intuitivo, como eu disse. A gente lida com livros desde antes de saber ler, no geral. O e-book é um livro? Sim ou não? Creio que não. É o contrário do que eu dizia 3 anos atrás. Por que eu antes de falar por que ainda se paga... Ok, vamos lá. Por que ainda se paga caro por Moby Dick? E eu estou falando especificamente do e-book, numa edição do e-book. Se você tem esse texto disponível na web gratuitamente, se você tem edições muito baratas, tanto impressas quanto digitais, por que ainda se paga caro por um e-book como era da Moby Dick? Quando eu trabalhava na COSAC, era um dos que mais vendia e era um e-book que custava R$53. Pelo que compõe todo ele. Por conta desse caráter do livro. Desse caráter sacro, desse caráter fechado, desse caráter do conjunto que é o livro. Então, a gente tem ali dentro um trabalho de tradução, que é diferente do que você vai pegar num texto de domínio público. Você tem um trabalho de design pensado ali, dialogando com o conteúdo, que vai enriquecer o conteúdo, que vai tornar fluido. Eu ia trazer um livro hoje para mostrar que... Só que eu acabei não trazendo, né? Basicamente, o nosso trabalho, quando você vai fazer um design de e-book ou design de livro, se alguma coisa está... O seu trabalho só é anotado se está ruim. Acho que esse é o grande segredo. Seu trabalho só é anotado se está ruim. Se tem alguma coisa que está interrompendo a leitura, que está
sabe? É uma margem pequena, é uma desarmonia entre entrelinha e margens, que é imperceptível quando você pega um livro para ler, você não fica, pô, essa margem aqui tá diferente, tá muito curta. Você como leitor, a massa de leitores não pensa dessa forma. Quem é designer gráfico, quem trabalha com isso, sim, vai pensar. Então, eu acho que por conta dessas coisas, por conta desse trabalho ainda artesanal, fazer livro é diferente de fazer sabonete, sabe? Você não tem como pegar, tipo, enfiar numa máquina e vai sair, tipo, esse projeto gráfico que vai dialogar com esse conteúdo vai sair e tá lá, sabe? Eu acho que é por conta dessas coisas, por conta do que compõe a sacralidade do livro e da autonomia do livro, é que a emulação dele no e-book, que ainda é um pouco emulação, por isso eu acho o e-book um pouco anacrônico. Eu acho que você pegar um livro de papel e querer jogar dentro do celular uma coisa de um anacronismo assim, obtuso, sabe? Por conta disso eu acho que ainda se paga caro para o leitor. O leitor ainda quer ter, sabe, o cara que vai se dispor a ficar 3 horas sentado lendo, seja no celular, seja no Kindle, ele quer ter uma experiência de 3 horas confortável. Ele não quer ler um TXT sem formatação, sabe? A natureza do e-book, ela é diferente, a gente tem que pensar nisso, a gente perde totalmente o controle. A gente entregava antes um livro que tinha as fontes ali bem definidas, o caminho para o leitor bem definido, que o leitor abria e ponto, ia lendo. Agora a gente tem que pensar em inúmeras variáveis, que é o próprio ecossistema. Eu uso o Google Play. Ou seja, minhas anotações estão salvas no meu Google Drive, quando eu faço anotações no e-book. Mas quem usa o Kindle tem dentro do seu ecossistema ali de leitura, de compra, que também né, quebra-se aí um paradigma de você ir lá e comprar um livro, você está comprando todo um ecossistema de coisas quando você compra um e-book. Quando você está lendo no Kindle, você tem ali as sugestões de palavras, de sinônimos em inglês, por exemplo. Então, cada loja, cada ecossistema, ele vai apresentar o seu conteúdo e vai apresentar vantagens para aquele conteúdo de uma maneira diferente e não pensada necessariamente quando você pensou no design do livro. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração, porque você não tem mais um livro em si. Você não tem um livro, um objeto autônomo. Você tem um livro que, ao mesmo tempo, é a loja, é a biblioteca e, ao mesmo tempo, não funciona sozinho. Que você precisa de um dispositivo, de um software e de um conteúdo. Mas também é a biblioteca. Então, tudo isso compõe o livro digital. Experiência de leitura, dispositivo, conteúdo em si, o arquivo. Diferente do livro físico, que é só o livro mesmo, e é fechado e autônomo ali. Então, você pensar nesse conceito de livro-biblioteca, que é até bastante sugerido pelo José Antônio Furtado, no livro Do Pixel ao Papel, ou Do Papel ao Pixel, eu sempre confundo, muito recomendo muito esse livro, bem legal. Ele vai por aí, sabe, nessa parte mais de conceituar, e eu acho que o e-book ele fica um pouco voando na cabeça do editor. E a maior parte dos editores, e é uma coisa que me frustra muito isso, foi, em 2011, me pediram uma entrevista para o Publish News, falando, o que você recomenda para o editor? Compre o livro digital, leia, manuseia, entende o que você está vendendo, entende o que dá para fazer, o que não dá. Sabe? E se me perguntarem hoje, no século de 2018, o que é para fazer, o que eu recomendo aos editores, é a mesma coisa, isso é extremamente frustrante. Sabe? Mas, graças ao Mac, graças ao W3C, a gente pode estar diante de, finalmente, algum movimento nesse sentido, de fato, dar uma identidade ao e-book. E pensando em identidade, a gente passa para o próximo slide já, só falar da guerra dos browsers, que é uma coisa interessantíssima. Quem viveu na década de 90, internet da década de 90, todo mundo passando já, hein? Aí, cadê a juventude, gente? Então, pegamos a última fase boa do rock and roll. O que acontece? Hoje em dia a gente tem
como eu falei, cada loja tem sua experiência de leitura, né? E quando você vai fazer o seu e-book, você tem que pensar que cada loja também vai interpretar o código, por mais básico que seja, da maneira mais equivocada possível. Nossa, eu coloquei a palavra Saraiva ali. Por que a gente não foi para EPUB 3 ainda? Não vou dar dicas. Tá? Mas existe uma coisa chamada contrato de paridade e existe uma limitaçãozinha no que a gente pode distribuir numa loja e outra. Então, graças ao MEC, talvez a gente consiga forçar certos players do mercado a aderir ao EPUB 3. A guerra de browsers é Internet Explorer e Netscape. Quem lembra do que era fazer um HTML e ele só rodar no Internet Explorer? Vi pessoas ficando ricas com site de restaurante, gente. Pude ver isso. Tempo bom. Nesse sentido. No entanto, para padrões, né, você não tinha padrões. Você tinha padrões proprietários, que é o que a gente tem hoje também. A gente tem... o EPUB é um padrão aberto? Legal. Excelente. Eu sou super entusiasta de software livre, sabe? Se vocês olharem nas screenshots aqui, na minha parte de screenshots, só vai ter Linux. O EPUB é aberto, bacana. Não é de uma empresa, bacana também. No entanto, as principais lojas, a parte comercial, você tem as principais Apple, Kobo, Google e Amazon, né? Vamos colocar essas 4. O Google, todo mundo sabe que está abandonando o WebKit, né? Hoje em dia, eu acho que a grande discussão de desenvolvedores web funciona em todos os browsers, menos no Chrome. No Chrome, ele se comporta de maneira esquisita. Então, já temos aí um problema. A Apple, eu acho que pouca coisa mais fechada que a Apple, então eu não vou chutar cachorro morto aqui, sabe? Porque é uma tentativa de impor, inclusive, que o formato de vídeo, na época de discussão, para começar o EPUB 3, fosse um MOV, sabe? Então, cada um vai interpretar de um jeito o seu código, então a gente tem que regular assim, pensar muito, testar em todos os lugares, e eu acho que esse é o maior problema. A Amazon, eu nem discuto porque não é nem EPUB, tá? Mas também vai ter coisas, a gente não pega só as grandes. A Saraiva, por exemplo, quando você colocava o EM no Lev, uma tag de ênfase, né, de itálico, ele abria uma entrelinha do tamanho do mundo no seu livro. Então, depois, quem quiser, inclusive, eu passo o manual de e-books da Cosac Naif, está disponível no Colofão para quem quiser baixar. É bem legal, de diretrizes, assim, está um pouco desatualizado, mas tem muita coisa válida ainda. Então, tipo, para pedir o que funciona, o que não funciona, mais ou menos. E tem também o que eu e o Fernando fizemos da Kobo, baseado no documento da Kobo do GitHub, que tem ali os parâmetros. Bem, seguindo, senão eu vou ficar falando para sempre aqui devagando. O que identifica um livro, né? A gente tem que pensar nessa identificação da identidade versus as convenções que a gente tem do impresso para o digital, na minha opinião. Aqui a gente tem um pacote fechado, uma caixa com 2 livros que funcionam excelentemente, assim, que são os contos de Green, da Cosac Naif. Aqui, na primeira imagem, a gente tem página colorida, pintada, etc. Uma coisa boba, uma coisa legal da gente pensar no e-book, por exemplo, é que a gente não tem página dupla, sabe? Aqui são 2 páginas. Então, a gente vai apresentar a imagem no celular desse tamanhinho? Só perguntando. Perguntar não ofende, né? As cores, contrastes de cinza em telas de tinta eletrônica, sabe? Para texto colorido, vai ficar uma gracinha no seu iPad, vai. Mas e no Kindle? Será que vai ser possível de ler? Será que vai dar para ler no Kobo? Então, quando a gente fez esse livro, por exemplo, a gente pensou o que marcava a discussão entre diálogo e conteúdo aqui. E foi, na verdade, a força das ilustrações e o peso das fontes. Era o que marcava a identidade desse projeto. E era isso que falava com esse texto, que era um texto muito oral, muito baseado na oralidade. E, portanto, a gente optou em criar um outro produto para o digital e não necessariamente pegar todos os contos e enfiar dentro de um livro. A gente pegou e criou. Se você reparar na imagem de lá, que já é pensada para o Ink, o contraste está muito mais forte. E a gente pensou, cara, a identidade disso aqui é cordel. Vamos dividir em vários livrinhos baratos,
com a mesma identidade, uma identidade reconhecível, mas que, no entanto, tenha a sua individualidade, mas que também seja análogo àquele outro produto. Então, os contos, por exemplo, isso aqui é uma coisa inviável de se pensar no celular, sabe? Até porque não dá para ver aqui, mas esse livro é desse tamanho, gente. Então, esse tamanho de título, tentar pensar numa adaptação de, tipo, vamos manter igual ao PDF. Não, a gente tem que pensar em proporções e marcadores identitários. No caso ali, a fonte. Reparando nessa imagem da direita, é direita ali? Onde tem o doisinho. Eu tenho dificuldade, gente, com direita e esquerda. Pensando ali naquela do Kobo, eu acho que é um Kobo ali em cima. Cara, tipo, você consegue reconhecer o projeto ali. Mas é outra coisa, é uma coisa que vai funcionar no celular. Ok. Cuidado com os olhos, gente, por favor. É só apertar aqui, ó. Vocês estão de sacanagem comigo. Sempre quis fazer isso. Estou bem mais calmo já agora. Então, aqui, ó, tá tremendo ainda, mas isso é um probleminha que eu tenho. Então, aqui tá reconhecível aqui. E aqui, olha, a folha de rosto, ela cabe completamente numa página e ela vai caber numa página de celular como conjunto também, para não ficar quebrando. Porque quando a gente pensa no e-book, a gente não pode pensar exatamente a gente não pensa numa página fechada, a gente pensa numa coisa mais papiro, né? Que vai scroll down. Bem, a natureza do e-book é a mobilidade, né? Inclusive, eu acho que ele vem justamente por isso. Acho que ele vem suprir essa demanda. Aqui estão as capas. E agora a gente tem que falar também, antes de passar adiante, pensar, pô, legal, cara, manteve ali as fontes embutidas, pô, fez reconhecível, funcionou. Mas e quando você está indo longe demais, que é uma coisa que a gente tem muito no Brasil, que é nas edições brasileiras, que é o preciosismo. Né? É uma loucura de controle, assim, sabe? Por exemplo, na época a gente não distribuía livros através de distribuidora. A gente entregava os livros individualmente para cada loja. E isso vinha coisas do tipo, olha, essa capitular tem que funcionar direitinho em cada loja, em cada aparelho, em cada possibilidade. E aí a gente vê ali 3 capitulares, eu acho que, se não me engano, a primeira no Google, a segunda na Apple e a terceira provavelmente, bem, não lembro qual é qual, a verdade é essa. Mas, resumindo, eram 3 arquivos diferentes por conta da capitular. Óbvio que em 2 meses, todos esses aplicativos de leitura tiveram atualizações e nada disso vale mais nada. Ou seja, foram horas de trabalho para nada. Então, gente, tirem a capitular. É o que eu posso dizer. Não usem float. Sabe? No entanto, a gente pode ainda fazer coisas legais que vão funcionar, sim, e manter identidade. Eu não lembro por que eu coloquei esse subtítulo Keeping Tribal, mas eu acho que é porque eu estava ouvindo esse disco ontem. De qualquer forma, eu escrevi aqui uma desculpa dizendo que a gente pode usar poucas ferramentas e ainda assim tornar as limitações reconhecíveis, porque a gente trabalha quando a gente vai fazer... quando o Reinaldo falou, vamos falar de CSS no EPUB, falei, cara, complicado, porque vai ser um banho de água fria falar só de limitação, porque eu só consigo enxergar problemas. Então, se vocês repararem, o mercado editorial já me matou por dentro, eu já estou morto por dentro há algum tempo. Isso aqui, esses olhos sem brilho, são os olhos de um morto. Então, por que mobile mais ou menos first? Porque a gente tem que pensar em fazer um livro funcionar num celular, que é a plataforma de leitura que mais cresce. No entanto, ele não é pensado inicialmente, por mais que a gente pense assim, que a gente queira acreditar que um dia as editoras vão pensar primeiro no digital. Eu acho que leva tempo.
Eu até lá já espero estar com minha oficinazinha de customização de moto, sabe? Então, a gente, infelizmente, tem que continuar pensando, sim, em como adaptar projetos que vêm do impresso para o digital. E por isso ele não é exatamente first, mas a gente tem que pensar em manter as marcas identitárias de cada projeto, tornar ele reconhecível no digital, porque esse conjunto é o que vende o livro, é o que diferencia um Moby Dick que você baixa do Gutenberg para um Moby Dick da Kozak Naïve que você vai pagar R$40 no e-book, R$50 no e-book na Amazon, sabe? Porque era o mais vendido e eu fiquei surpreso, era um dos livros mais vendidos da Kozak, de e-book. Então, nesse caso aqui, a gente tem um livro que nem era livro, mas que veio do impresso. O que acontece? Isso aqui, essas imagens são tudo bem. São do Supercrítico, da Kozak Naïve, que é basicamente o diálogo entre alguns arquitetos, entre 3 arquitetos. E cada diálogo é marcado com, ele vem aqui de cima do livro, ó, RK é um, JK é outro, BS é outro, e assim por diante. Então, cada um, você sabe a marca de cada um pela linha que ele ocupa, pelo lugar no livro onde ele ocupa, na página, né? E, assim, é um dos meus projetos favoritos, projetos gráficos favoritos, eu acho incrível, eu acho muito bonito. E aí falaram, pô, a gente tem o lançamento do livro foi incrível, sabe? O evento de lançamento foi uma conversa boa, rendeu um texto ótimo, que a gente podia fazer um e-book com esse texto. Super a favor, mas a gente podia manter o design do impresso, né? Para ficar uma coisa complementar. Falei, vocês não têm mãe. Mas tudo bem. A gente está aqui para isso. A gente vem para esse mundo para sofrer. Vocês são prego, vocês são martelo e eu sou prego. Ops. No final das contas, a gente conseguiu adaptar. Como a gente não tem como fazer essa continuidade fazer sentido numa tela, a gente separou por boxes com pouca indentação que funcionaram, que assim, mantiveram aqui antes de colocar as margens, né? Mantiveram a identidade, a ideia do livro, né? Mantiveram essa ideia e se tornaram reconhecíveis e funcionam tanto no celular quanto no computador, embora o computador não seja exatamente o melhor lugar para se ler um livro, na minha opinião. Então a gente repensou esse design depois de muito sofrimento e talvez uma aventura no alcoolismo. Brincadeira a parte do alcoolismo. O peso das coisas na verdade, eu sempre gosto de colocar essa história porque me relaxa muito, que é o lembrem do eu. É sobre embutir fontes. A gente sabe que no impresso, uma das coisas que a gente mais gosta é a fonte embutida, como o Fernando mesmo destacou. É uma das coisas que mais marcam as impressões, mais marcam nossos livros, nossos projetos. E eu estou falando muito como editor de livros comerciais, né? Como não acadêmicos, embora também atualmente seja editor de livros técnicos, né, do Senai. Mas antes da gente embutir a fonte, a gente tem que sempre pensar no seguinte: lá na Kozak, por exemplo, quando a gente foi fazer o Prosa do Mundo, a coleção Prosa do Mundo, a gente teve que trocar as fontes, porque as serifas da Prosa do Mundo eram muito finas. E no itálico elas ficavam, por exemplo, como está esse texto aqui. Isso aqui é uma tela de um Nuke. Então, assim, a fonte funcionava, mas se tivesse um itálico, sabe, podia quebrar. Entre outras coisas, que você vai passar problema pensando em fonte embutida, que é, assim, o dia que o EPUB tiver como pegar a fonte do Google Fontes, por exemplo, vai ser uma coisa incrível. Mas, por enquanto, a gente tem que pensar também na questão de proporção. Quando a gente aumenta o tamanho de uma fonte, se ela não tiver, se o usuário tiver escolhido que não quer ver a fonte da editora, essa fonte vai crescer numa proporção diferente da do arquivo embutido. Então você perde um pouco o controle disso também, sabe? Mas o eu antes de usar a fonte fina, ultralight, ou com serifas muito fininhas, eu uma vez estava entregando uma adaptação de projeto gráfico para o digital, numa editora grande, que fez um livro sobre vampiros.
que é um romance. E me falaram assim, não, a gente vai usar essa fonte aqui. Eu falei, não, essa fonte não vai funcionar no digital, gente. Não, mas a gente quer usar essa fonte. Aí eu falei, você tem noção que esse livro está todo em primeira pessoa, né? Tem muito eu ali. Tem, por quê? Eu falei, olha como é que fica aqui no Nuke. A serifa perdeu um tracinho e eu, minúsculo, virou cu. Então, é o tipo de problema que você tem que pensar quando você vai vender um livro. Ainda mais que é um livro de super best-seller, sabe? Então, é isso que você quer, é esse projeto gráfico que você está oferecendo para o seu leitor, sabe? No entanto, às vezes é inevitável fugir das fontes, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, isso aqui foi do livro Clarice, da Kozak Naif, em que tem muitos caracteres especiais. Então, a gente tinha que forçar uma fonte que tivesse ali para não usar uma imagem no meio do texto. E aí, o que você faz? Para você não perder totalmente o controle do seu produto para o seu leitor, que hoje em dia pode escolher a fonte, pode escolher o tamanho, então pode pegar a sua diagramação e fazer o que bem entender até certo ponto, você tem que virar para ele e botar uma notinha assim, bem na primeira página, e declarar semanticamente que aquela é a primeira página. Este livro contém fontes embutidas que têm caracteres especiais. Portanto, configure o seu leitor, o seu aparelho, o seu dispositivo de leitura para ler, para abrir com a fonte padrão da editora ou opção similar. Que aí você pelo menos avisa para ele ali. Então ele escolhe colocar ou não, porque dependendo de como vai ser lido, dependendo de onde vai ser lido, pode ser que apareça uma interrogação no lugar daquele S com o cedilha embaixo. Páginas duplas. Aqui nós temos o Moby Dick, nós temos 4 páginas que viraram uma página. A gente teve que juntar todos esses elementos, e o Moby Dick também é um livro desse tamanho, para quem não conhece a edição. Então, página dupla vai ser sempre uma coisa a se pensar. Aqui a gente conseguiu juntar todos esses elementos que compõem um mosaico, né? Uma gradação nas páginas, no passar de páginas, na experiência, né? De diálogo e conteúdo, para uma página de rosto com tudo, aumentando aqui o texto de tradução, porque ficaria ilegível colocando proporcionalmente como no impresso. Então, é sempre pensar em medidas relativas ao impresso, mas nunca em medidas fixas, pelo amor de Deus. E aqui nós temos mais um exemplo. Desculpa, gente, estou correndo porque senão eu vou ficar divagando e o tempo está passando. De outro exemplo de forma versus conteúdo, no caso de tabela. Se a gente for pensar em tabelas para reorganizar, ou a gente joga imagem, que aí você perde a busca, ou você, quando possível, nem todo caso é possível, principalmente para livros técnicos de negócio e acadêmico, você tenta reordenar essa informação. Mas é um trabalho extremamente artesanal, sim, infelizmente. Que é você entender, isso aqui são 2 páginas e ela seguia cada item aqui ao longo de 2 páginas e as 2 páginas seguintes, outras letras. O que eu fiz foi desmontar a tabela e manter algumas fontes de maneira que o projeto fosse ainda reconhecível, tanto através das cores quanto através da fonte, com destaque nos pesos utilizados. Funciona no celular, que é legal. Idem aqui, isso é um livrinho da Todavia, o Vendido, em que mesmo tabelas pequenas, num celular vão quebrar, sabe? Então, é um trabalho de desmembrar o conteúdo, entender esse conteúdo e refazer de maneira... Isso aqui é uma screenshot do meu celular. Refazer de maneira que funcione. Então, a gente repetindo o cabeçalho, dividindo através de um HR, colocando e mantendo, né? É reconhecível, não perdeu nada do projeto gráfico, eu acho, de identidade, e está funcionando. No entanto, aí eu acho que é um problema um pouco mais grave. Um outro problema que a gente enfrenta no digital é paginação para referência bibliográfica.
Eu acho que até hoje não chegamos a um meio termo nesse sentido, de como referir, como fazer essa referência se você declarar hoje em dia o e-book é uma realidade, querendo-se ou não. Eu acho que não existe mais essa briga, né, gente? Tipo, vamos lá, é uma realidade e não é problema nenhum. Você, quando precisa declarar uma bibliografia, o que você faz? Bem, nos livros que eu trabalho, eu sempre sugiro essa notinha pro editor, ou nos meus livros lá do SESI Senai, que é a numeração dos links, refere-se à edição tal, 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 impressa, ou primeira impressão, ou segunda reimpressão do mesmo título físico, para fins de bibliografia e referência. É a solução ideal? Não. É uma coisa a gente se pensar, é um dos problemas que a gente tem pela frente ao desempacotar o livro e torná-lo mais web. Então, é um dos problemas que a gente tem, que é um problema básico, como é o da página dupla. A gente vai sempre trabalhar com limitações, eu acho. Ao menos por um bom tempo. E agora, bônus stage, porque o meu tempo nesse planeta já acabou, ou quase. Links. Quem não conhece essa imagem, eu esqueci de botar os créditos, mas é da tirinha Wagner e Beethoven. Recomendo demais, é muito engraçado, porém muito maluco também. Quando a gente vai fazer um e-book, muitas vezes a gente pensa, vamos seguir o design do impresso. E as notas de capítulo, por exemplo, estão no final do capítulo. E aí você precisa passar essas notas. Acabou o capítulo e você está lá, dando vários swipes até acabar de passar as notas. Ou, no caso aqui, de navegabilidade, você tem um livro de poesia que é bilíngue. E ele se apresenta em 2 páginas, né, espelhadas. A versão em português, a versão em espanhol. Aqui, no caso, é toda a poesia do Borges, se eu não me engano. Qual foi a primeira coisa que eu pensei ao reordenar esse conteúdo? E aí não vai entrar nenhuma tecnologia mirabolante, apenas links. Primeiro, separar esse conteúdo, e aí é um trabalho editorial mesmo que a gente tem que pensar, que é colocar todas as em português, em sequência, depois todas as em espanhol. Lembrar sempre de declarar os meus metadados, a língua de cada HTML, né, para ajudar na infinização. Separei. E, ao final de cada poesia, coloquei um link. Clique aqui para ler o original em espanhol. A pessoa acabava de ler, é um livro da Companhia das Letras, esse. Se a pessoa acabava de ler o poema, podia sequenciar, continuar lendo em português. Mas isso aqui eu quero ver como é que lê em espanhol. Clicou ali no final, leu, clicou no final, voltou para em português. Então é uma saída lógica, simples, que basta se colocar no lugar do leitor, né? E pensar no trajeto que seria mais fácil de se fazer. E aí eu acho que entra muito mais, uma parte muito mais de conheça as limitações e as vantagens do formato, do que até de programação funda, sabe? De conhecer de fato o JavaScript, o HTML, ou o CSS, sabe? Eu acho que antes de tudo você tem que conhecer o que dá e o que não dá para fazer, sabe? No índice foi a mesma coisa. Como eu reordenei tudo, eu coloquei 3 índices, né? Um índice de poesias em português, um índice de poesias em espanhol, o índice geral, que é o índice que segue o impresso. E como os índices ficaram gigantescos, porque são 3 índices de toda a poesia de Borges, eu coloquei também um link para se pular o índice, porque às vezes você quer só ir para o conteúdo, né? Outro passo importante, que também é uma coisa que eu não sei quantos de vocês são mais de parte técnica e não de editorial. Mas quando a gente vai trabalhar livros de poesia, por exemplo, é importante a gente manter a cadência dos versos. E muitas vezes, quando um verso não cabe numa linha, ele é indicado com um recuo e um colchete. No HTML a gente pode resolver isso com facilidade, que é remover aquele colchete, botar na mesma linha o verso e acrescentar a instrução de indentação negativa, ou seja, margem mais indentação negativa, na mesma proporção. Quando um verso quebrar, ele automaticamente vai se dar um recuo, indicando que é o mesmo verso. Então, soluções para a vida. E agora sim,
O Gran Finale é um livro da Companhia das Letras que me fez querer morrer, que é um livro desse tamanho, em formato de revista, sobre maquiagem. E eu já estou muito acelerado, porque eu já estou vendo o Fernando me olhar nervoso aqui. É um livro sobre maquiagem, que faria sentido estar no bolso. E que eu disse assim, beleza, Marina, posso pegar sim esse freela. E vou entregar, acho que em 2 semanas, está tranquilo. Nunca aceitem freela nenhum sem tentar fazer o freela antes, gente. Essa é a minha lição para a juventude. E não desistam dos seus sonhos, vocês vão conseguir dinheiro com blog. De viagem. Então, esse livro, sério, eu passava em toda farmácia, toda banca que via pincel de maquiagem vendendo, e a minha vontade era quebrar e agredir o dono do estabelecimento, ou às vezes um transeunte, quase agredi minha mãe, que estava passando uma vez na frente, podia ter agredido minha mãe por engano. Minha mãe uma vez, ela esqueceu um pincel de maquiagem na minha casa. Muito desgosto que eu dou para minha mãe. Bem, esse era o formato do livro. Aqui nós temos 4 páginas, e obviamente isso não vai funcionar no celular, gente, mas como manter as marcas de identidade de um livro desse e fazer funcionar em todas as lojas de maneira simples, de maneira organizada e de maneira que ele possa, de fato, servir ao uso dele, que eu acho que é um livro que faz mais sentido no digital, que é um livro de consulta de maquiagem. Me corrija se eu estiver errado, não entendo nada do assunto. Que é um livro de consulta que faz sentido você ter no bolso, né? Então, se a gente pensar, olha, isso aqui obviamente não vai funcionar num celular, não vai funcionar num reader, não vai funcionar, tipo, qual seria a solução fácil? Vamos fazer um layout fixo, que também não vai funcionar direito no celular, mas é necessário? Isso aqui isso aqui são imagens da troca de e-mail minha com a Marina. Eu vou arrancar esse pincel, eu vou rotacionar ele para cima, eu vou cortar esses enfeites, eu vou jogar aquilo ali para baixo, eu vou mover esses quadros e assim por diante. Isso a gente já está no sumário ainda, né? Vamos levar isso em consideração. E essas são algumas telas de celular de como ficou o livro. Depois de 2 meses? Sim. Depois de muita vontade de morrer também. Mas ficou razoável. E eu acho que, assim, não desistam dos seus sonhos, gente. E para finalizar, agora vocês estão, como todo videogame, vocês agora estão preparados para os desafios do mundo real. É isso, gente. Desculpem a correria, eu estava com medo dos olhares do Fernando.